Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 16, 19 ao 31. Disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e que diariamente fazia festa com grandes banquetes. Jazia à sua porta um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Lá na região dos mortos, entre tormentos, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele gritou: Pai Abraão, tem pena de mim? Manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou penando muito nestas chamas. Abraão respondeu: Meu filho, lembra-te que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro igualmente seus males. Agora ele é consolado e tu és torturado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Claro que você percebeu que eu terminei a leitura um pouquinho antes, né? Para aproveitar o tempo aqui. Em seguida, o homem vai pedir para que Abraão mande alguém avisar os seus irmãos para que mudem de conduta. E Abraão vai responder que os seus irmãos têm os profetas, têm a igreja, têm os doutores e têm a palavra. Mas então o que nós vemos aqui? Um exemplo, né, claríssimo de como nós devemos agir com os bens, com a riqueza. Ou melhor, uma catequese muito boa do evangelista Lucas na parábola que Jesus conta. É claro que nós temos alguns preconceitos quando fala em pobreza, e a gente precisa sentar, refletir com calma, com tranquilidade, com serenidade, com paz no coração, aquilo que o Evangelho nos diz, o que Deus quer nos dizer quando Ele fala em predileção pelo pobre e o que a própria doutrina moral, doutrina social da Igreja nos propõe nesse aspecto. Em primeiro lugar, eu creio que é essencial nós entendermos que a pobreza material no mundo, ela não é só decorrência da opção das pessoas. Ela tem um aspecto, uma origem estrutural, né? Nós sabemos que, economicamente, a economia não perdoa, né? Dinheiro não aguenta desaforo. Se você agir mal com ele sai do teu bolso, da tua mão e você fica sem. E nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, a mesma capacidade. E falando em capacidade, eu já posso adiantar aqui que nós podemos nos achar, talvez eu, você, no mérito de ter sido mais efetivo na administração, um ou outro de nós ter mais dinheiro, conseguir ter mais sucesso na empresa, no trabalho, na profissão. Mas nós temos que lembrar que tudo é graça de Deus. Que tudo é providência de Deus. Mesmo que a capacidade é nossa, que nós nos esforcemos, nós precisamos nos esforçar. Mas se Deus não dá a graça, nós nada conseguimos. E às vezes tem aquele pobre sim que é por opção, por conformismo, né? Mas muita gente às vezes quer até ter uma vida melhor e as estruturas sociais, econômicas também muitas vezes são injustas. Então nós temos que fazer para conseguir assimilar bem e refletir a palavra de Deus, é preciso muitas vezes também fazer essa análise conjuntural aí da nossa época, né? E entender que as bases das coisas, elas estão colocadas às vezes diferentes do que parece. Então, duas coisas aqui elementares. A pobreza material no mundo não é só a opção das pessoas, ela tem causas estruturais. Sabemos que a economia, ela é uma realidade assim que é difícil, tem muitas nuances. Em segundo lugar, se nós obtivemos sucesso na vida, nós não podemos esquecer que a graça de Deus nos acompanha, né? A própria inteligência, a própria capacidade, com o nosso esforço, mas Deus está ali presente também nos dando essa oportunidade. E aí um terceiro ponto, olhando esses dois aspectos, e que nós podemos complementar aí para viver bem, quem sabe essa palavra, é ter compaixão daquele que sofre. Ora, se eu obtive sucesso, se eu estou bem economicamente, materialmente, eu não posso fechar meus olhos para aquele que está tendo insucesso, que está sofrendo na vida e que eu possa ajudar. Essa é a situação desse rico, aqui que nem nome tem no Evangelho.
enquanto o pobre recebe um nome, tem uma personalidade, tem uma identificação. E esse rico, o que ele fazia? Ele esbanjava e não se compadecia. Então, que nós, na nossa administração, na nossa vida, tenha o quanto tenha, consiga o quanto consiga, que nós sejamos gratos a Deus, lembramos que Deus nos dá sempre a graça e que nós possamos também ser úteis, né? Ser benevolentes, fazer o bem, ajudando, se compadecendo daqueles que sofrem e necessitam, seja na igreja, na comunidade, na sociedade, nas entidades e pessoalmente também. Então, que possamos aproveitar e viver bem o que Jesus nos ensina através dessa parábola de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Um ótimo dia para você.